Coisas estranhas acontecem quando você entra na propriedade de Ellen DeGeneres em Montecito. O silêncio parece ter sido projetado deliberadamente. Cada caminho de pedra, cada carvalho, cada canto ensolarado parece ter sido colocado ali com esmero, como parte de uma galeria viva moldada por seu amor pelo design e pelos animais. Esta não é apenas uma casa em estilo rancho. É um mundo que ela construiu para respirar, criar e viver de forma simples, à sua maneira. E hoje, entramos nesse mundo para descobrir sua casa, suas coleções e o estilo de vida que a define fora das câmeras. A história começa na suave luz de uma manhã de 1958 na Louisiana, onde uma menina chamada Ellen DeGeneres cresceu em Meyer, com uma infância simples e um aguçado senso de observação que um dia se tornaria sua maior ferramenta. Sua mãe trabalhava como fonoaudióloga, seu pai como corretor de seguros, e a casa era repleta de atividades comuns, exceto pela habilidade de Ellen de transformar o ordinário em algo discretamente divertido. Quando seus pais se divorciaram em 1974 e sua mãe se mudou para uma pequena cidade no Texas, a mudança representou a primeira rachadura em seu mundo infantil. Mas esse colapso também lhe ensinou algo que a acompanharia por toda a vida: a renovação. Depois de se formar no ensino médio em 1976, ela voltou para Nova Orleans, tentou brevemente a faculdade e depois aceitou uma série de empregos que pagavam as contas, mas não lhe davam paz. Ela arquivou documentos em um escritório de advocacia, dobrou roupas em lojas de varejo, atendeu clientes, pintou casas, serviu bebidas e aprendeu o ritmo das pessoas, a maneira como falavam, como escondiam seus medos, como o humor podia transformar um dia difícil em algo mais leve. Essas pequenas lições se tornaram os primeiros esboços da artista que ela ainda não sabia que estava se tornando. À noite, testava suas piadas em cafeterias e pequenos clubes. Os lugares eram pequenos, o pagamento era irregular, mas cada risada confirmava que ela estava lentamente encontrando sua voz. Aos 91 anos, apresentava shows no Clyde's Comedy Club. E aos 94, a Showtime a nomeou a pessoa mais engraçada da América. Um título que parecia surreal para alguém que antes se sentia insegura em relação a tudo. Isso lhe abriu portas para a televisão, papéis em sitcoms, testes, pilotos e uma ascensão constante na carreira em uma indústria desafiadora. Então veio Ellen, o programa que levava seu nome, seu rumor e, por fim, sua coragem. Em 1990, ela foi à televisão nacional e o mundo ao seu redor mudou. Foi um momento histórico, mas as consequências não foram fáceis. O programa foi cancelado um ano depois e Hollywood recuou por um tempo. As luzes brilhantes se apagaram e os telefones pararam de tocar. Parecia o desemprego em sua forma mais emocional. Não foi a perda de um emprego, mas sim a perda de uma plataforma. Mas Ellen se reinventou. Ela voltou ao stand-up, aceitou trabalhos menores e manteve sua arte viva até que, no início dos anos 2000, novas portas se abriram para ela. Sua voz como Dory em Procurando Nemo lembrou aos telespectadores porque eles a amavam. E Mdu Tuxtantiai Tris estreou o The Ellen DeGeneres Show. O que se seguiu foi um retorno triunfal que poucos poderiam ter previsto. Milhões de telespectadores, dezenas de Emmys e um império na televisão diurna construído sobre carisma, surpresas, generosidade e um humor afiado. Ela apresentou o Emmy, o Grammy e o Oscar com a mesma desenvoltura que demonstrava em pequenos clubes de Nova Orleans. O episódio final de seu talk show foi ao ar em 2022, encerrando um capítulo de uma temporada marcante de 2019. Mas o fim nunca pareceu uma despedida. Foi simplesmente mais uma transição, mais um renascimento em uma vida construída sobre eles. Quando as luzes do palco se apagaram, o que restou não foi apenas uma lista de conquistas, mas um legado de resiliência. Uma carreira moldada pelos altos e baixos, pelas reviravoltas e pela determinação silenciosa que ela carregou desde jovem. Ellen deixou a televisão com o mesmo espírito indomável que a guiou desde o início, seguindo em frente, independentemente das mudanças no mundo ao seu redor. E enquanto um capítulo se encerrava, outro se abria. Uma vida mais tranquila, moldada pelo design, pela natureza e pelo ritmo sereno de Montecito. Sua propriedade em estilo rancho tornou-se o cenário para o mundo que ela agora habita. A propriedade em estilo rancho de Montecito. Além das ruas tranquilas e arborizadas de Montecito, encontra-se uma das propriedades privadas mais meticulosamente conservadas de Santa Bárbara. Um complexo isolado em estilo rancho que Ellen DeGeneres transformou em um estudo de espaço, luz e tranquilidade californiana. Abrangendo aproximadamente 16 acres,
A propriedade, originalmente construída na década de 1930, tem como ponto focal a residência principal de pedra, que se assemelha menos a um retiro de celebridade e mais a um santuário restaurado em estilo rancho mediterrâneo. Enormes rochas, vigas forjadas à mão e materiais europeus antigos conferem à propriedade uma sensação sólida e atemporal, enquanto paredes de vidro se abrem para gramados ondulados e vistas panorâmicas do oceano e das montanhas que parecem quase cinematográficas em sua tranquilidade. Ao percorrer a casa, você notará como a arquitetura combina texturas rústicas com uma sobriedade moderna. Pisos de tábuas largas, lareiras de calcário e interiores brancos e minimalistas criam uma paleta de cores deliberadamente discreta, servindo de pano de fundo para a luz, a vegetação e o luxo tranquilo que definem o estilo de vida de Monteith. A sala de estar se estende sob um vitral, abrindo-se perfeitamente para terraços de pedra que emolduram o litoral abaixo. A cozinha é luminosa e minimalista, construída em torno de madeira natural e pedra polida, e seu layout foi projetado para permitir fácil circulação em vez de ostentação. A propriedade se desdobra como um parque particular. Gramados são emoldurados por oliveiras centenárias e caminhos sinuosos de pedra levam a recantos escondidos, lareiras externas e decks com vista panorâmica, projetados para capturar igualmente o nascer e o pôr do sol. A piscina está situada em uma área mais baixa do terreno, cercada por vegetação nativa, e oferece vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico. Um bairro que se assemelha mais a uma vila europeia do que a um enclave de celebridades. Discretamente espalhadas pela propriedade, encontram-se diversas casas de hóspedes, cada uma projetada com a mesma elegância tranquila e natural. Pedra, madeira de demolição, janelas com moldura de ferro e interiores que parecem cuidadosamente selecionados, mas nunca ostentosos. A dimensão da propriedade proporciona privacidade sem exageros, criando a impressão de um refúgio em vez de uma mansão imponente. Seu valor estimado chegou a atingir 5 milhões de dólares. Essa cifra refletia não apenas o tamanho e a qualidade da construção, mas também a notável harmonia dos elementos, da arquitetura, da história, da paisagem e do bom gosto discreto que Ellen imprimia a cada reforma. Publicações como o Wall Street Journal, The Spaces e o Santa Barbara Independent noticiaram o mesmo. Era menos uma casa para ostentar do que uma tela pessoal, moldada por alguém que entendia tanto de design quanto da tranquilidade emocional de Monteith. Permanece como uma de suas propriedades mais singulares, um lugar onde o estilo rancho californiano encontra o romantismo europeu, onde a arquitetura recua para deixar a natureza falar. E a combinação característica de Ellen de simplicidade, textura e tranquilidade se expressa em toda a sua glória. Não muito longe desta extensa propriedade, Ellen já teve uma casa bem menor, um tranquilo bangalô em Montecito, que oferecia uma perspectiva completamente diferente sobre sua estética. O bangalô em Montecito? O bangalô de Ellen DeGeneres, em Montecito, é o tipo de propriedade que prova que o luxo discreto nunca precisa ser dominante. Escondido a poucos passos da costa, este edifício de meados do século XX, construído em 1954, exala uma elegância moldada não pela escala, mas pela intenção. Com apenas 2 quartos, 2 banheiros e aproximadamente 157 metros quadrados de área útil, a casa transmite mais a sensação de um refúgio sofisticado do que de um retiro de celebridades. É um lugar onde a luz do sol encontra as paredes brancas, onde linhas retas emolduram o suave fluxo do jardim, e onde a brisa do Pacífico entra pelas portas abertas, parte integrante do projeto. Reformado em 2012, o bangalô combina vidro, madeira e texturas sutis para criar um espaço com atmosfera litorânea, luminoso, fresco e enraizado na inconfundível tranquilidade de Montecito. O triunfo silencioso dessa conexão com o entorno reside na sua paz interior. A ensolarada sala de estar se abre para um jardim exuberante, rodeado por vegetação exuberante, e o terraço estende a casa para fora como um pouso suave em direção à brisa do mar. Nada é exagerado, tudo é meticulosamente trabalhado. É uma simplicidade que só alguém com um olhar apurado para o design consegue apreciar. E Ellen, com décadas de experiência em compra e reforma de imóveis, sabia exatamente como fazer uma propriedade falar por si só. Ela e Porsche Daisy compraram o bangalô em 2020 por $290 americanos,
000, usando-o como refúgio costeiro durante seus anos na Califórnia. Mas quando se mudaram para o interior da Inglaterra em 2024, o capítulo Montecito naturalmente chegou ao fim. No início de 2025, eles discretamente colocaram a casa à venda por $4 americanos, 995. Ling, ling, ling. Em 10 dias, ela foi vendida por $520 americanos, 000, um preço que não só refletiu o mercado imobiliário, mas também a raridade de um espaço pequeno e impecavelmente conservado, com o toque de bom gosto de Ellen. Para os observadores, a venda representou mais do que uma simples transação. Simbolizou o fim da vida californiana do casal, uma despedida suave das praias, da luz e das manhãs preguiçosas à beira-mar que outrora marcaram seus dias. O bangalô representa a expressão mais pura daquilo que Ellen sempre buscou em um lar. Paz, privacidade e uma beleza discreta, sem exageros. Mesmo ao se mudarem para novos horizontes, o bangalô em Montecito permanece como um pequeno e refinado capítulo de sua história. Um lembrete de que, para Ellen, luxo sempre teve menos a ver com tamanho e mais com experiência. E enquanto o bangalô refletia seu amor pelo design, sua coleção de carros personificava o estilo e a personalidade que moldavam sua maneira de viver. Uma coleção de carros. Um Porsche Cayenne preto tornou-se o carro em que ela confiava em meados dos anos 2000, quando seus dias se dividiam entre Monterey e Los Angeles. Ela o escolheu por ser estável e silencioso. Um SUV que lhe permitia deslizar pela cidade sem chamar atenção. Ela o usava para fazer compras nos fins de semana, levar seus cachorros ao veterinário e para passeios tranquilos com um Porsche no banco do passageiro. Hoje, um Cayenne bem conservado daquela época custa entre $60 e $90 mil. Mas o que ela mais valorizava era o conforto e a praticidade que ele proporcionava. Ela parece ter um carinho especial por essa linha de carros, e também possui um 911 Carrera GTs, um cupê esportivo que ela sempre mantém porque adora seu equilíbrio e a suavidade da direção. Ela apreciava a forma como sua ampla bitola abraçava a estrada, dando-lhe uma sensação de estabilidade e confiança sempre que dirigia pelas ruas de Beverly Hills. A cabine era aconchegante e sofisticada. Os bancos de couro abraçavam as curvas com perfeição. O painel era reto e tudo estava exatamente onde suas mãos esperavam que estivesse. Seu valor atual é estimado entre $20 americanos. Nula, 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 $60 America Sharikat. Ling, ling, ling. Mas, para ela, seu verdadeiro valor reside nos momentos tranquilos e nas memórias associadas a cada viagem. E, mais uma vez, era outro Porsche. O 911 Turbo S. O Porsche 911 Turbo S prateado deu um toque ainda mais especial à sua vida. Suave, veloz e inegavelmente ousado. Ela o escolheu porque adorava a sensação de precisão. A forma como o carro respondia instantaneamente, quase como se a entendesse antes mesmo de ela arrancar. Ela costumava dirigi-lo em estradas costeiras tranquilas, apreciando a naturalidade com que o carro parecia acompanhar as curvas e a luz da manhã. Um Turbo S do ano dela normalmente é vendido por entre $70 mil e $20 mil, refletindo sua reputação como uma das criações mais icônicas da Porsche. E havia também o Mercedes-Benz Classe S, o carro que ela mantinha para os dias que exigiam compostura. Ela o escolheu no auge de sua carreira como apresentadora de talk show, quando sua agenda era agitada e o descanso, raro. O Classe S era como uma sala de estar silenciosa sobre rodas. Bancos macios, ar condicionado, movimento suave, portas que fechavam com segurança. Ela o usava para estreias, entrevistas e momentos em que uma aparência elegante era crucial. Dependendo do ano, um Classe S similar custa hoje entre $45 americanos. Nul, 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 AUSD o 80. Ling, ling, ling. Esses carros moldaram o ritmo dos seus dias. Cada um foi escolhido não pelo status, mas pelos pequenos momentos de conforto, alegria e liberdade que proporcionavam à sua vida. E agora vamos explorar a extraordinária fortuna que ela construiu. Uma riqueza que moldou seu estilo de vida e cada capítulo que se seguiu, sua renda e patrimônio líquido. Sua história financeira começa em um lugar surpreendentemente humilde. Uma apresentação de stand-up comedy no início dos anos 90, onde mal ganhava o suficiente para pagar o aluguel. Aquelas noites em pequenos clubes de comédia rendiam apenas alguns dólares, mas plantaram as sementes para tudo o que estava por vir. Partindo desse começo humilde, uma trajetória financeira se consolidou, culminando em um patrimônio líquido de $100 milhões americanos.
conforme sua carreira progredia. Cada capítulo adicionava uma nova dimensão. A sitcom Ellen, exibida de 1999 a 2009, a apresentou ao público nacional. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu em 2009 com o The Ellen DeGeneres Show. O talk show não só revitalizou sua carreira, como também a transformou em uma das personalidades mais bem pagas de Hollywood. No auge do programa, estima-se que ela ganhava 190 milhões de dólares americanos anualmente apenas com ele. Um valor que parecia irreal se comparado aos seus primeiros tempos no stand-up comedy. Seus ganhos não se limitavam a patrocínios publicitários, apresentação de eventos, contratos editoriais, trabalhos de produção, ou mesmo seu papel como Dora, que lhe rendeu milhões. Em alguns anos, seus ganhos chegaram a 700,5 milhões de dólares americanos, a 900 milhões de dólares americanos, refletindo a amplitude de sua influência para além dos palcos dos estúdios. No entanto, o pilar mais surpreendente de sua riqueza era seu negócio imobiliário, que se estendia para além do entretenimento. Ao lado de Portia Dassey, ela construiu uma reputação como uma das corretoras de imóveis mais bem-sucedidas da Califórnia. Elas compraram, reformaram e venderam mais de 20 propriedades de luxo, às vezes mantendo um imóvel por apenas alguns meses antes de vendê-lo com lucros enormes. Uma mansão em Holmby Hills, comprada por quase 40 milhões de dólares americanos, foi vendida por 55 milhões de dólares americanos apenas 6 meses depois. Um rancho adquirido por 8 dólares americanos, Wubai 000 passou a valer 10 dólares americanos, 850,000 após a reforma. Uma mansão em Beverly Hills, comprada por 15 milhões de dólares americanos, foi revendida por 35 milhões de dólares americanos, dobrando seu valor em 3 anos. Essas transações não foram exceção, elas formaram um padrão. Em um único episódio, ela vendeu propriedades por 6,98 milhões de dólares americanos, 500 dólares americanos e 3 milhões de dólares americanos, tudo em um único ano. Suas propriedades em Montecito e Carparia, algumas compradas por 49 milhões de dólares americanos, 700 milhões de dólares americanos ou mais, frequentemente geravam lucros significativos na venda. O mercado imobiliário tornou-se tanto sua paixão quanto seu segundo negócio. Um mundo no qual seu talento para o design se traduzia diretamente em sucesso financeiro. Cada grande compra, cada reforma, cada venda desempenhou um papel na construção do estilo de vida que ela desfruta hoje. Mansões em estilo rancho, manhãs tranquilas em Montecito, cômodos repletos de arte. O conforto de saber que ela construiu sua riqueza ao longo de décadas de transformação. Sua jornada financeira deixou de ser sobre números e passou a ser sobre a independência que proporcionava. A liberdade de construir, criar e viver exatamente como desejava. E a partir dessa base de sucesso, chegamos a algo mais leve, porém muito mais significativo, a generosidade que ela compartilhou por meio de anos de doações filantrópicas regulares e sinceras. Philanthropia. Um de seus maiores compromissos sempre foi o bem-estar animal. Ellen doou mais de 200 milhões de dólares por meio de parcerias com organizações como o Diane FSY Gorilla Fund, e diversas fundações de resgate de animais selvagens. Ela financiou santuários, apoiou programas de combate à caça ilegal e ajudou a construir centros de atendimento para animais feridos. Sua generosidade para com famílias necessitadas cresceu na mesma proporção. Através do The Ellen DeGeneres Show, ela e sua equipe doaram mais de 200 milhões de dólares em ajuda financeira direta, reconstrução de casas, apoio médico e financiamento educacional. A educação também se tornou um pilar constante de seu trabalho. Ellen apoiou escolas em todo o país, selecionando doadores e financiando mais de 500 projetos que forneceram livros, materiais didáticos e espaços de aprendizagem seguros. O auxílio em desastres foi outra área que ela jamais ignorou. Após os furacões Katrina, Harvey e Maria, Ellen e seus parceiros doaram mais de 50 milhões de dólares para reconstruir casas, fornecer alimentos e reconstruir centros comunitários. Seu trabalho filantrópico deixa um legado delicado, um lembrete de que a bondade sempre esteve no centro de sua trajetória. A partir daqui, entramos em um capítulo mais íntimo, momentos que moldam sua vida privada e pessoal. Hoje, Ellen vive uma vida muito mais tranquila com Portia de Rose, optando pela paz e privacidade após décadas de atenção constante. Recentemente, eles celebraram seu 20º aniversário juntos, e Ellen publicou uma mensagem simples no Instagram para comemorar a data.
20 anos juntos, feliz por estar com você em todos os lugares, sempre no Porsche de Rosie. Agora, os dois passam a maior parte do tempo no interior da Inglaterra, instalados em uma casa restaurada em Cotswolds, longe da agitação de Hollywood. Seus dias são tranquilos e cheios de determinação, cercados por campos abertos e pelo ritmo mais lento que sempre desejaram. A vida no exterior reflete exatamente o que buscavam: espaço para seus animais, espaço para respirar e o conforto de estarem juntos, livres das amarras do trabalho. Às vezes, Ellen publica pequenos instantâneos online, uma caminhada pela tranquilidade do campo, a suave luz da manhã em seu jardim ou um momento de riso entre ela e o Porsche. Cada uma revela um lado dela que é centrado e genuinamente contente. Notícias recentes sugerem que eles também podem estar considerando outra residência nos Estados Unidos, escolhendo o local com base no estilo de vida, e não em compromissos profissionais. Mesmo se afastando da vida pública, Ellen permanece conectada ao que mais importa para ela: a natureza, os animais e um ritmo de vida mais tranquilo. Seu mundo hoje é moldado pela gratidão. Gratidão pelo seu casamento, pela liberdade de escolher a paz em vez do caos e pelas rotinas simples que a fazem se sentir em casa. Se você gostou deste olhar sobre o mundo de Ellen DeGeneres, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar sua opinião nos comentários. Conte para nós qual parte da história dela mais te inspirou e quem você gostaria que explorássemos a seguir. Seu apoio nos ajuda a trazer mais viagens, casas e histórias reais para o canal.